Oi, gente. Então, eu sou a Larissa, supervisora aqui no Ministério, e eu estou muito feliz de estar aqui para compartilhar isso com vocês. É algo que Deus tem falado comigo há um tempo. Deus tem falado comigo há um tempo, ministrado meu coração, mudado rotas para mim, e eu acho que Deus vai falar com vocês também. É muito importante a gente ouvir sobre isso. E antes de qualquer coisa, queria agradecer a Isa que já está indo. Obrigado pela confiança, por estar aqui, acreditar no meu potencial, amo você. E vamos lá, gente. Antes de tudo, eu queria pedir desculpa, antes de acontecer, para 3 coisas. Eu tossi, porque eu estou resfriada, então provavelmente eu vou tossir em alguns momentos aqui. A segunda coisa, eu vou ficar andando que nem louca, porque eu não paro, então desculpa aí, vou ficar andando. E a terceira coisa que eu vou repetir a mesma palavra várias vezes, mas aqui faz parte da palavra, tá? Então eu vou ter que falar uma palavra específica aqui várias vezes, vão ouvir, daí vai gravar na cabeça de vocês, vocês vão sair daqui com isso, vai ser ótimo. Então vamos lá, a gente vai continuar a série que a pastora começou alguns sábados atrás, que é Conhecendo a Deus, né, Conhecer a Cristo, que é baseado nesse livro aqui. Eu não sou de ficar lendo livros, eu tenho muita dificuldade em relação a isso. Meu marido é ótimo, ele lê vários livros ao mesmo tempo, ele arrasa. Eu não sou, mas esse livro aqui vocês tinham que ler, gente. Esse livro aqui é muito especial, é um livro fininho, né? Tem uma linguagem bem prática, então vale a pena. Cada capítulo que você lê, sua cabeça parece que vai explodir. Porque é, assim, surreal o que ele reparte aqui nesse livro. Então, leiam, tá bom? Aí, eu tossindo, comecei. Então, vamos lá. Hoje eu quero te ajudar a conhecer e a reconhecer a paternidade de Deus sobre a sua vida. Em como ele é Deus e ele é Pai para você. Porque reconhecer, a palavra reconhecer, ela tem um significado basicamente de atribuir valor a alguma coisa. Você tomar como verdade aquela coisa. Então, às vezes, a gente precisa reconhecer isso, né? Porque, assim, a gente sabe que Deus é Pai. Tem lá a Trindade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, a gente sabe que ele é Pai. Mas a gente atribui valor a isso? A gente toma isso como verdade sobre a nossa vida? Então, é o que eu queria falar com vocês, tá? Então, nós precisamos reconhecer a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Então, eu tenho um pai, minha irmã está aqui, foi criada pelo mesmo pai, óbvio. Ela vai saber. Eu tive um pai muito especial. Meu pai, Luciano, ele é muito especial. Ele é um super pai. Ele, com seus 23, 24 anos, já tinha nós 3, a sua caçula. Então, ele já tinha nós 3, ele casou super cedo. Teve nós 3. Então, ele foi um pai muito novo. Então, a gente passou muito perrengue financeiro. Imagina, 3 filhos. Ele não veio de uma família abastada, com dinheiro, né? Então, a gente passou muita dificuldade. Mas, além disso, ele foi um ótimo pai. Então, assim, por mais a dificuldade que a gente passava, ele provia para nós o necessário. Nunca faltava as coisas para a gente. A gente tinha roupa, a gente tinha comida, a gente tinha um teto. Então, assim, eu tenho memórias afetivas assim do meu pai. Dele teve uma época que ele decidiu que ele ia sair separadamente com os 3 filhos. Não sei se minha irmã lembra disso. E ele saía com a gente para demonstrar esse valor que a gente tinha individualmente para ele. Né? Então, ele saía, levava a gente para comer algo que a gente gostava, e a gente passava um tempo com ele afirmava a gente. Eu lembro que ele sempre me chamava de linda. Né? Então, assim, ele sempre cuidou muito bem de nós. Eu lembro de uma situação quando a gente ficou sem energia em casa, e daí, por causa dos perrengues financeiros, e daí tinha velas pela casa. E daí ele pegou uma noite, a gente ficou fazendo sombra na vela, sabe? Uns negócios assim. Então, ele sempre foi muito cuidadoso, sempre muito amoroso, sempre muito presente, independente das circunstâncias que a gente vivia. No meu aniversário de 11 anos, eu faço aniversário em maio, tá chegando. Vou trintar, gente. E eu lembro que ele me levou para ir no camelô comprar presente para mim, porque a gente não tinha dinheiro direito, né? E eu lembro os presentes que ele comprou. Eu comprei um amarrador que tinha uma estrela cheia de strass,
uma presilha, uma pulseira, e sabe aquele tipo chaveirinho que a gente colocava no celular? Os mais velhos vão saber. A gente tinha um lugarzinho no celular que a gente enfiava um negocinho assim, com um monte de miçanguinha, uns negócios brilhantes, e ele comprou isso, e eu me senti muito amada. Porque naquela idade eu já sabia eu já entendia os perrengues financeiros que a gente vivia ali, eu já sabia. Então eu me senti muito amada pelo meu pai, muito amada. Mas, independente disso, por muito tempo, por anos da minha vida, eu não reconheci a paternidade verdadeira de Deus sobre a minha vida. Mesmo tendo tido esse pai, um pai que viveu aqui na igreja, serviu, líder, supervisor, meus pais, eu nasci na igreja, né? Então a gente sempre ficou aqui. E mesmo eu tendo tido esse pai, eu não reconhecia de forma verdadeira, a verdadeira paternidade de Deus, características da paternidade de Deus sobre a minha vida. Então é disso que eu queria falar com vocês hoje. Porque muitas vezes a gente nasce na igreja, a gente cresce na igreja, e a visão que nós temos de Deus é deturpada, assim, de certa forma. Então a visão que eu tinha, se alguém me perguntar assim, quem é Deus? Eu ia falar assim, Deus é o Deus justo, que traz justiça sobre o povo, que trouxe o dilúvio, né, que faz cair fogo do céu, trouxe as pragas do Egito. Então, era esse Deus. Isso não quer dizer que essas características são de Deus. É de Deus, essas características. Com certeza, ele é esse Deus poderoso. Mas as primeiras características de Deus que precisa vir à nossa mente são características de paternidade. Então, para contextualizar isso para vocês, eu vou falar de duas passagens da Bíblia que ilustram isso, tá? Então, lá em Moisés, né? Moisés foi o menininho que a mãe colocou no cesto por causa de uma situação que estava acontecendo lá onde ele morava. E daí ela colocou ele na beira do riacho, né? Na esperança de que ele fosse salvo do que estava acontecendo lá, que eles estavam dizimando os meninos, os bebês. E daí ele é colocado no cesto, ele vai, e daí a princesa egípcia encontra ele e adota ele. Então a princesa egípcia adota ele e ele cresce com todas aquelas regalias de filho de uma princesa e tudo mais. Obrigada. De filho de uma princesa, com tudo que aquilo carrega, né? O faraó ali dentro do palácio, enfim. Só que um dia Moisés vê um egípcio maltratando um hebreu. O povo hebreu estava lá trabalhando como escravo, né? Então eles eram muito maltratados naquela época, lá naquela situação. E então ele vê e ele toma uma atitude por ira dentro do coração dele, ele toma uma atitude, ele vai lá e mata o egípcio. E ele sai fugido. Ele sai fugido e vai parar em Midian. E lá em Midian ele fica um tempo, estabelece lá por um tempo, e ele conhece a mulher dele, ele casa com a mulher dele e fica lá. E ele começou a trabalhar cuidando do rebanho do sogro dele. Então, um dia, quando ele estava lá cuidando do rebanho, ele viu uma sarça em pleno fogo. Uma sarça, vocês sabem o que é a sarça? Uma árvore lá pegando fogo, né? E ele achou curioso, por quê? Porque enquanto ela pegava fogo, ela não queimava. Né? Igual a gente coloca fogo lá no mato, os velhinhos colocam, né, fogo no mato e queima tudo, vira aquele negócio. Ela não queimava. Então, ele decide se aproximar para ver o que estava acontecendo. Então, é que em Êxodo 3, do 4 ao 6. O Senhor viu que ele se aproximou para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então aqui a gente vê que Deus poderia ter se apresentado, eu sou o Deus que está fazendo pegar fogo nessa sarça. Mas não, ele se apresenta como um Deus de paternidade, um Deus de gerações. Então ele fala, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E qual que é a reação de Moisés? Ele reconhece. Ele reconhece que ele está falando com um Deus certo. Ele reconhece que ele está falando com um Deus de gerações, Deus do pai dele.
Então, ele cobre o rosto, né? Nesse momento. Então, mais para frente, lá em Êxodo 34. Então, Moisés, ele vai andar pelo deserto com o povo. Ele se estabelece depois de um tempo na beira do Monte Sinai. E ele ali começa a ter uns momentos com Deus. Deus vai se revelando mais e mais quando ele sobe no monte. Por isso que até hoje a gente usa essa expressão, né? Para a gente ter um momento com Deus, tal, subir no monte e tal. Ele sobe no monte lá, Deus vai se revelando para ele. Então, Deus revela coisas que ele deve explicar para o povo, coisas que eles não devem fazer, coisas que eles não devem comer. Então, Deus vai se revelando ali para ele. Em um desses momentos, em Êxodo 34, 5, 6 e 7, Deus fala. Então, Deus fala não. O versículo fala. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Vou parar aqui, depois a gente lê o restante aqui. Então, nesse momento em que Moisés teve esse momento aí com o Senhor de revelação, de novo ele se apresenta dando traços, características de paternidade, né? Então ele faz isso de novo, ele fala ali que ele é um Deus misericordioso, paciente, compassivo, cheio de amor e fidelidade. Então ele primeiro se apresenta dessa forma, mas ele continua ali, né? Ele fala os atributos da identidade dele, mas ele continua ali no versículo 7, que ele fala: contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta geração. Então, Deus, Pai, ele não é só um Pai bondoso, cheio de fidelidade, de misericórdia, né? Ele não é só isso, não são só essas características. Ele não é um Deus passivo e brando que fala, eu sou isso e tudo bem. Mas ele continua falando que ele responsabiliza o culpado e condena o pecado. Então, vou contar uma história para vocês, de minha pessoa. Quando eu estava na 8ª série, mais ou menos, há um leve tempo atrás, eu tinha uma amiga que ela já era repetente. Então, ela estava atrasada 2 anos. Hoje em dia, gente, glória a Deus, essa amiga é pastora de adolescentes na igreja dela. Mas ela era terrível. E eu virei amiga dela. Ela morava quase em frente à escola, assim, eu virei amiga dela. E eu, por ver as atitudes de ousadia que ela tinha e tal, eu comecei a pensar em fazer a mesma coisa, né? Então, comecei a pensar em, eu posso testar os limites, eu não preciso ir só até aqui onde o meu pai falou, eu posso ir um pouquinho mais, posso driblar certas coisas. E o que eu fazia? Essa amiga morava quase em frente à escola, eu estudava no centro, no IEL, e ela morava na quadra de cima. E daí eu chegava, quem pega ônibus sabe como funciona ônibus. Você ou pega mais cedo para você chegar na hora, para você estar lá um pouquinho antes e tal, ou você chega atrasado, porque o ônibus passa de 20h20, 30h30, né? Então, eu tinha que pegar o ônibus mais cedo para sair da minha casa, ir até o centro, morava lá na região leste, daí chegar até o centro, e então eu ia na casa dessa minha amiga, ficava lá com ela, esperando a hora de ir para a escola. Quando um dia eu estava lá com ela me lembrou que a gente tinha um trabalho para entregar naquele dia, na primeira aula, e a gente não tinha feito. E era especialmente de um professor terrível que a gente tinha. Depois, mais para frente, na minha vida na escola, eu tive problemas com ele sérios, assim. Da minha mãe ter que ir lá, ele ter que pedir desculpa para mim na frente de todo mundo. Os negócios assim. Então, ele era carrasco, ele era terrível. Então, ou era entregar o trabalho naquele dia, ou 0. Daí eu falei, fulana, e agora, né? O que a gente faz? Daí ela falou assim, vamos matar a aula, a gente não vai na aula. Quando tocar o sinal, a gente escuta, sai correndo, entra na escola, finge que entrou, chegou atrasada, enfim, né, e tal. Eu falei, beleza, estava naquela fase de vamos testar até onde eu podia ir, né? Falei, então, tá bom. Daí, fizemos isso, ficamos lá escutando música, esperando, tocou o sinal, a gente saiu correndo. Entramos na sala, sucesso. Tudo certo, a gente não viu ele não viu a gente, tudo certo. Só que as 2 bocas de sacola
Contaram para a sala inteira o que tinha feito. Até a hora do intervalo, o professor já estava sabendo que a gente tinha feito isso, chamou a gente para conversar. E falou, fiquei sabendo que vocês mataram aula, que vocês não fizeram o trabalho, e por isso é 0. E eu vou chamar o pai de vocês aqui na escola. Eu falei, putz, e agora? Passei o resto do dia lá, com aquela angústia, remoendo aquele negócio, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Será que eu conto pro meu pai? Porque eu pensei assim, se eu contar primeiro pro meu pai, eu vou contar do meu jeito. Né? Ele não vai ouvir do professor nem da diretora, então é melhor eu contar. Mas como que eu vou contar? E eu fiquei nesse misto, assim, fui para casa. Não consegui nem jantar direito, eu lembro disso. E quando ele foi dormir, eu fiquei pensando, como que eu vou fazer? Como que eu vou contar para ele, para minha mãe? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu. E tive uma brilhante ideia, que é uma coisa que eu fazia muito, que era escrever cartas. Então, eu tinha esse costume, quando eu queria contar alguma coisa para meu pai, para minha mãe, que eu não tinha coragem de falar na cara, eu escrevia a carta e deixava ou debaixo do travesseiro deles ou na geladeira, grudada. E eu fiz isso. Escrevi contando, né, que eu não tinha feito trabalho, por isso que eu tinha matado aula e tal, nananã. E daí, deixei na geladeira e fui dormir. Ele acordou, viu, foi me chamar e falou, filha, por que você não me contou? Eu tinha tentado te ajudar, eu tinha feito alguma coisa, tinha falado com o professor e tal, não sei o quê. E o meu pai é um cara que tem um coração muito bom. Quem conhece meu pai sabe, ele tem um coração muito bom. Ele é muito generoso, ele é muito amoroso, ele gosta de ajudar as pessoas, tal, só que ele é um cara muito correto também. Ele se irrita com as coisas que não dão certo, com as coisas que ele acha que o pessoal está fazendo errado, ele já fica irritado, ele não gosta, ele é muito correto. Então, a reação dele para mim foi, você está de castigo. O castigo era 3 meses não sair na rua para brincar. Então, eu fiquei de castigo. E daí eu fiquei tipo assim, né? Tá bom, né? Me deixou de castigo, né? Tive uma punição porque eu fiz aquilo. Ok. Vou para outro dia para a escola e tinha aula desse professor no dia seguinte do que tinha acontecido. Tinha aula de novo dele. E eu vi uma movimentação estranha, assim, um negócio estranho. Daqui a pouco eu olhei meu pai. Chegando lá para falar com ele. E daí meu pai foi conversar com ele, explicou a situação, falou que eu tinha contado, o que eu tinha feito, que eu tinha recebido uma punição, uma consequência por isso, mas que ele queria que ele me desse um novo prazo. E o professor me deu um novo prazo, eu fiz o trabalho e ganhei a nota. Estou contando isso para vocês por quê? O meu pai é um cara bondoso, um coração muito bom, um pai muito amoroso, mas é um cara correto. Então, ele me deu o castigo, só que ele procurou me ajudar. E ele me ajudou. Então, ele foi lá me defender e tal, né, toda aquela coisa. Então, a marca que ele me deixou nessa história não é o castigo, é porque ele me ajudou. Porque ele foi um pai bondoso, um pai misericordioso que foi lá e me socorreu. Então, é essa a marca. Então, aqui em Êxodo 34, ele está falando isso, que ele é um pai bondoso, misericordioso, amoroso, mas é um Deus que condena o pecado e dá a consequência para quem está errando. Então, dá uma punição para quem está errando. Então, Deus tem essas características. Deus tem a característica de ser um pai bondoso, misericordioso, mas também característica de ser um Deus correto. Estou falando tudo isso para vocês, vai ser tudo sentido depois, tá? Então, deixa eu me achar aqui, peraí. Então, assim, Deus Pai, né? Lá da Trindade e tal, Deus Pai. Ele não depende, o amor dele não depende que eu faça coisas corretas. Então, ele não depende que eu faça o meu devocional bonitinho, que daí eu não escute música secular, e que daí eu não use roupas que mostrem meu corpo, que eu fique beber até achar meu namorado na igreja, e tudo isso para que daí ele pegue e faça assim, ó. Ah, agora sim. Agora eu vou me relacionar com você. Agora eu quero. Agora você é minha filha, querida, linda. Então, o amor dele, lá do princípio que ele tem por você, não depende disso. Tá? Então, eu coloquei até uma frase ali, ó. Seu relacionamento com Deus não deve ser pautado se você corresponde a tudo isso. Deve ser pautado em reconhecer ele como pai. Então, você não precisa fazer tudo bonitinho para que daí
você tem a impressão que ele virou para você, porque eu tinha essa impressão, era essa impressão que eu tinha, que se eu fizesse tudo bonitinho, ele se voltava para mim. Entenderam? O esquema aí. Então, eu tinha essa impressão sobre Deus. E estava completamente errada. Então, eu vou simplificar isso de novo para vocês. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que o pai do Ramon desejava que ele fosse médico. Então, era o desejo do coração do pai do Ramon. Seja porque o pai dele tentou isso quando era mais novo, não teve condições, não deu certo. Seja porque ele acha que é uma carreira bacanérrima para ele ter, que ele vai ter dinheiro e tal, não sei o quê. Só que o Ramon decidiu que não quer. O Ramon decidiu que ele quer ser, sei lá, contador. Então, o Ramon decidiu isso. O pai do Ramon vai falar assim, ai, filho, então tá, mas assim, sai de casa, não vou mais te dar comida, não vou te dar mais teto, não vou te dar mais roupa, não vou te dar mais nada, porque você não correspondeu às minhas expectativas. Ele faz isso? Não faz. E é a mesma coisa com Deus. Deus não faz isso. Deus não vai falar para você, ah, você não correspondeu às minhas expectativas, então eu não quero saber de você. Né? Então, um pai, ele age em amor independente das suas escolhas. Do que você faz, você erra. A gente erra demais, né? Nós somos humanos, a gente erra. E Deus não vai deixar você, excluir você, voltar as costas para você, porque você não correspondeu ao que você acha que você deveria corresponder para Ele. Então, eu gostaria de compartilhar 3 verdades com vocês que vão te ajudar a reconhecer a paternidade de Deus e ajudar você a entender que você é filho independente. Tem coisas que você deve fazer sim, né? Que nós sabemos, quando a gente começa a ter uma vida com Deus, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente entende que a gente tem coisas, sim, que a gente deve fazer, como filho de Deus. Mas entender... Então, 3 verdades para vocês entenderem... Obrigada. Então, 3 verdades sobre a paternidade de Deus que vão ajudar vocês a desfrutarem disso, mudar a visão de vocês do pai e a desfrutarem desse papel de filho. Vamos lá. O primeiro ponto, Deus. Então, antes da fundação do mundo, Deus se relacionava consigo mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo fluindo em amor. Então, em Gênesis 1, do 1 ao 2, ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aqui ele está falando que antes lá, de qualquer coisa, ele já era Deus, e ele já fluía sobre a face das águas, e ele já tinha um relacionamento com o filho dele, na Trindade. Tá? Então, lá no início já existia Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e ele se relacionava com o filho dele, fluindo em amor. Então, ele já se relacionava, já existia um desfrute de relacionamento lá no início. Então, ele não precisou fazer com que Maria gerasse um filho, o filho nascesse, para que ele se relacionasse com Jesus, porque daí Jesus existe, daí se relaciona. Não, ele se relacionava lá no início. Então, ele fala que ele se movia sobre a face das águas, demonstrando a sua soberania, o seu caráter inconfundível. Né? Então, ali ele já existia. Vamos lá simplificar isso. Um ovo. O ovo é ovo, certo? Então, eu vou comer um ovo, 2 ovos, 3 ovos, né? Faz omelete e tal, não sei o quê. Não. Só que ele é composto por 3 componentes, certo? A Nutri aqui vai saber. Então, vamos lá. O ovo ele é composto por 3 componentes. Casca, clara e gema. Tô certa, Nutri? A casca é responsável por proteger o conteúdo que tem dentro do ovo. E também ela libera cálcio. Então, ela é responsável por esses 2 fatores. Ela protege o conteúdo e ela tem cálcio na casca. Então, o ovo, por completo, ele tem cálcio também, que faz ele, né? Que transforma ovo em ovo. O segundo
E o terceiro, clara e gema, que são responsáveis por proteína, vitaminas e minerais. Então, se você for comer um ovo, você vai receber esses nutrientes, certo? Então, você vai receber o cálcio que a casca solta para o componente do ovo. Você vai receber a proteína, você vai receber os nutrientes, a vitamina, os minerais. Então, para você receber tudo isso, você precisa comer ovo. Se você for comer ovo, você vai receber? Você vai receber? O que a gente vai receber, Isa? Isso aí. Tem como você pegar um ovo e separar as coisas? Tem como, óbvio. Né? Mas um ovo, que geralmente a gente pega lá, faz de manhã, um ovo mexido, tal, não sei o que, ele vai te proporcionar essas coisas. Então, a Trindade é isso. Um ovo. Tá? Pensa aí, é um ovo. Então, a casca é Deus, daí a clara é Jesus, e a gema, o Espírito Santo. Entenderam? Que forma um? Isso. Então, é isso, para vocês entenderem como funciona a Trindade. É isso. Então, para que você possa desfrutar da identidade que essa Trindade carrega, de Pai, Filho e Espírito Santo, você precisa se relacionar com eles e aceitar a Jesus, porque é Ele que é a ponte que nos leva até a salvação, nos leva até Deus, né? Ele abre o caminho para que a gente possa se relacionar com Deus. Então, para você ter Deus, você precisa de Jesus. Então, para você ter o Espírito Santo, você precisa de Deus e Jesus, e ali é esse combo todo. Entenderam? Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto, você. Sua existência foi sonhada por Ele mesmo antes de você nascer e ser concebido. Então, lá em Salmos 139, 13 e 14, ele fala, é lindo esse versículo, gente. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Então, nós somos obra de Deus. Então, ele aqui já fala, né? Nós somos obras maravilhosas de Deus. E tudo que Deus faz é maravilhoso. Isso ele tem plena certeza. Muito precioso isso. Então, você é uma obra maravilhosa de Deus, do jeitinho que você é. Então, você aí... Quem que eu vou usar de exemplo? Sei lá. A Duda. Toda bonitinha, toda pequenininha, e cabelinho tal, arrumadinha, nananana, que a gente vê perambulando por aí, para lá e para cá, não para. Ela é feita conforme o Senhor sonhou que ela fosse feita. Deus a fez, Deus a sonhou. Entenderam? Amém, né? Então, vamos lá. Quando uma mulher engravida, antes mesmo dela saber que ela está grávida, o corpo dela entende que existe um intruso dentro dela. Não sei se vocês sabem dessa. Porque ele não é composto, a mulher não foi gerada já gerando uma criança, então o corpo dela não é acostumado a ter aquilo ali. Então, por isso que a mulher fica enjoada, a mulher vomita, a mulher sente cansaço, porque o corpo fica... A Isa sabe. O corpo fica trabalhando contra aquele ser que está ali, aquele intruso, aquele material que está ali dentro dela, que antes não existia e está ali, e crescendo, se desenvolvendo, e o corpo fica tentando entender o que está acontecendo. Até que passa um tempo, o corpo assume que aquilo ali vai ficar ali mesmo, vamos seguir a vida, e é isso. Mas ele fica tentando expelir o bebê. Ele começa a agir de algumas formas para tentar tirar aquele intruso dali. Só que, nesse momento, Deus já está cuidando de você. Então, Deus, como se ele colocasse a mãozinha ali e ficasse ali segurando você dentro do útero, quando sua mãe estava grávida de você. Então, ele vai cuidando, mantendo você ali, vai te guardando, cuidando de você, mantendo um ambiente fofinho para você ir desenvolvendo. Aí cresce braço, perna, e desenvolve rim e tal, não sei o quê. E eu passei por isso, da Clara, bem intensamente. Eu tenho 2 filhos, o Levi, de 5 anos, a Clara, vai fazer 2 anos daqui a pouco. E
Da Clara, eu tenho uma incompatibilidade sanguínea com o Rafael. Então, quando eu engravidei da Clara, o meu corpo ficou lutando contra aquele material, mais do que qualquer outra gestação normal, saudável. Então, eu sangrei muito, eu tive que ficar na cama, eu tomei remédio, e o desespero tomou conta de mim. Muito desespero. Então, não adiantava o Rafael falar para mim que ia ficar tudo bem, não adiantava a minha família falar que ia ficar tudo bem. Eu estava tomada de desespero. Então, eu fiquei desesperada, porque toda vez que eu ia no banheiro fazer xixi, eu sangrava horrores. E eu ficava, meu Deus, e o médico não me dava nenhum respaldo de falar assim, não, vai passar, vai ficar tudo bem. Ele falava assim, a gente vai ter que esperar. Eu nem sabia quem estava ali dentro. Não sabia se era Clara, se era qualquer outra coisa. Se era o Joãozinho, não sabia. Mas Deus sabia que ela estava ali dentro. E Deus colocou a mão e segurou ela dentro do meu útero. Naturalmente, gente, era para eu ter perdido. Eu estava evoluindo para perder. Evoluindo para perder. Quanto mais eu me mexia, mais eu sangrava. E, nossa, foi terrível, foi muito desesperador. Mas foi nesse momento, que eu me senti amada por Deus, que eu consegui começar a compreender que a minha visão que eu tinha sobre Deus estava errada. Então, foi ali. Então, assim, eu passando por tudo aquilo, ele veio me guardar. Ele conversou comigo, eu tive encontros muito fortes com o Senhor nesse momento, dele falar comigo. Em nenhum momento ele me prometeu que ia ficar tudo bem, que a gestação ia evoluir e que eu ia ter o bebê. Em nenhum momento. Mas ele me dava certeza que ele estava comigo. E mais do que isso, ele estava com a Clara. Ele estava cuidando da Clara dentro da minha barriga. Mantendo ela ali salvo, porque ele tinha um propósito, porque ele já conhecia, mesmo antes de eu saber que ela estava ali, quem ela era, ele já conhecia, ele tinha feito ela do jeitinho que vocês conhecem, loirinha, de olho azul, toda bonitinha, toda nervosinha, que ela é nervosinha. Então, ele já conhecia, ele já tinha sonhado com ela, ele tinha feito ela com as próprias mãos, ele tinha guardado ela ali. Então, é isso que Deus faz. Ele conhece a gente do começo ao fim, ele acompanha a gente do começo ao fim. Você nasce, você cresce, você começa a ter amigos, você começa a escola, a faculdade, e ele vai te acompanhando, ele te conhece do começo ao fim. Se ele fosse parar para falar quem você é, ele saberia contar todos os detalhes da sua vida, porque ele te acompanha. Ele conhece você. Certo? Então, se você, em algum momento, já havia questionado por que você está aqui, vou falar uma coisa. E eu estou falando assim, fora do seu chamado. E eu sei que, às vezes, vocês nessa idade, vocês nem sabem, vocês ficam meio... Eu fiquei meio tipo assim, meu Deus, qual é o meu chamado? Ele me criou para alguma coisa? Ele não me criou para alguma coisa? É para eu ser só isso mesmo? É para eu ser algo a mais? Eu fiquei meio perdida na adolescência, assim, em relação a isso. Mas, independente disso, do que você nasceu para fazer, você sabe por que você está aqui? Porque ele criou você? Ele criou você porque lá no começo, lá no primeiro ponto que eu li para vocês, lá em Gênesis, que ele fluía sobre as águas, e ele se relacionava com Jesus na trindade, na divindade, ele se relacionou com o filho. Então, teve um relacionamento de pai para com filho, de filho para pai. Ali, ele desfrutou de um prazer de paternidade com o filho dele muito grande. Então, ele desfrutou de um prazer de paternidade ali com Jesus, que foi um deleite para ele, foi um prazer muito grande. Então, ali ele pensou, vou criar outros filhos para eu ter esse prazer e me deleitar e me relacionar com o meu filho. Eu ter um filho para eu me relacionar e eu ter esse prazer, esse deleite em acompanhar esse filho, cuidar dele, exercer as minhas características de paternidade nesse filho. Então, se você em algum momento questionou, saiba que, independente do seu chamado, independente do porquê você está aqui, se é para ser um médico bem-sucedido, um pastor, um missionário, seja lá o que for, ele te criou porque ele queria ter prazer em se relacionar com vocês. Quando eu descobri isso, foi um boom na minha cabeça. Eu fiquei dias assim, tipo,
Meu Deus. Porque eu realmente via o Senhor como um Deus que só virava para mim, me dava atenção quando eu fazia as coisas bonitinhas, quando eu fazia as coisas tudo certinho. Tudo, sabe? Quando eu dava check lá na listinha. E o terceiro ponto, que é o último ponto, adotou. Então, em Efésios, do 4 ao 6, ele fala: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a quem nos deu gratuitamente no amado. Então, aqui ele está falando que ele te adotou. Então, ele te escolheu, ele te adota, e você agora faz parte de um reino, você faz parte, você é cordeiro ali com Jesus, de algo que Deus tem feito, de algo que Deus tem movido, né, na terra. E ele te adotou para você conseguir desfrutar daquilo que ser filho de Deus carrega. O que é ser filho de Deus? Isso é muito especial. Porque Jesus, lá em João 17, 23, ele fala, num versículo, ele fala assim, que ele ama, né, ele os amaste como ele me ama. Então, Jesus reconhece que o pai dele, que criou ele, com quem ele se relacionou lá no início, lá na Trindade, se relacionou com ele, daí ele nasceu por um propósito, né, ele foi enviado, Maria engravidou dele, ele nasceu e cresceu, vivendo tudo aquilo que a gente conhece da vida de Jesus, morreu uma morte violenta, uma morte de cruz, para que eu e você pudesse ter um relacionamento com Deus, para que, né, o véu fosse rasgado e a gente pudesse ter um relacionamento com Ele, pudesse ter novas chances, pudesse ter misericórdia dele sobre nós. Então, Ele te chama para viver isso. Ele te chama para que você possa desfrutar dessa paternidade sem primeiro você pensar se você está fazendo tudo certo, se você está fazendo, sabe, tudo bonitinho, se você está agradando a Ele. Ele te chama para isso. Eu lembro que quando eu comecei a ter esse processo de entender a paternidade de Deus sobre mim, eu comecei a perceber, eu falo assim, gente, eu faço tanta coisa, eu servia no ministério do Ina Kids, eu nem sei por que eu servia, sabe? Tipo assim, não que eu não gosto de criança, eu gosto de criança. Não é isso. Mas sabe assim, sabe quando você vai vivendo no automático, fazendo só aquilo ali mesmo, não sabia se Deus esperava mais de mim, se Ele esperava menos de mim, se Ele queria que eu estivesse ali naquele momento, se Ele não queria que eu estivesse ali naquele momento. Sabe, eu não procurava saber o que Ele tinha pra mim, não procurava entender o que Ele tinha pra mim. E a partir do momento que você assume que você é filho dele, você entende as características que Ele tem, você entende a identidade que Deus tem, você começa a se relacionar. E nesse momento que você se relaciona com Ele, você vai descobrindo coisas que não tá legal que você está fazendo. Então você descobre que talvez não é bem por ali, que você tem que recalcular a rota, que você precisa mudar certas coisas. Eu tive isso ano passado, eu repartia muito com a minha irmã, eu e minha irmã a gente conversa o dia inteiro. E daí eu falava pra ela, falava assim, nossa, Tata do céu, eu tô percebendo que nisso aqui, ó, eu achava que eu era assim, mas na verdade eu tô frustrada com Deus. Eu achava que tava tudo bem, Ele não me deu isso, eu tinha muito isso. Tipo, eu pedia muito uma coisa pra Deus. Pedia muito, muito, muito pra Ele prover por alguma coisa, alguma situação. Não acontecia. Eu fazia assim, tá, né? E ia seguir minha vida. Só que eu descobri que, na verdade, a frustração tava lá dentro. E eu ficava chateada, eu ficava nervosa, eu ficava brava, mas eu ficava lá dentro. Porque eu achava que no momento que Ele falasse não pra mim, Ele tinha virado as costas pra mim, tinha ido embora, cuidar de outro filho. Então eu comecei a perceber tantas coisas que eu precisava melhorar. E foi Deus apontando pra mim. Ele apontando pra mim, olha, isso aqui não tá legal. Isso aqui, você precisa melhorar nisso. Você precisa ser mais intensa nisso. Você precisa deixar isso aqui pra trás.
Então ele foi apontando isso para mim. Sabe, no meu trabalho, eu cuido de uma equipe de 12 montadores. 12 homens, tudo mais velho que eu. Tem cara mais velho que meu pai. Então o meu dever é, eu defino o que cada um vai fazer, aonde eles vão, que cliente eles vão atender e tudo mais. E daí, mandei eles para lá, daí eu vou lá e começo a ver tudo que eles estão fazendo. Começo a administrar ali, falar, por que você fez isso? Não esquece daquilo, não. Só que tinha uma coisa que eu tinha que fazer que eu nunca gostava de fazer, que era abrir os armários, né? Porque eu trabalho numa loja de móveis planejados. Então, abrir os armários e falar, tá faltando capa de dobradiça, tá faltando tapa-furo, tá faltando silicone aqui, tá faltando acabamento ali. Não gostava. E o fato de eu não gostar, porque eu achava que ia ficar uma situação chata, vou falar com o Chico, né? O Chico tem o quê? 65 anos, vou falar com o Chico que ele precisa fazer isso. Chegou uma obra uma vez, que eu cheguei aí com a cartelinha de tapa-furo na minha... E eu fui colocando, fazendo o serviço do cara. Fui colocando e tal, não sei o quê. O resultado disso era que toda obra, porque depois que eles montam, eu preciso ir até a obra com o cliente, repassar tudo com ele, entregar um certificado de garantia e manual para ele. Eu passava vergonha, óbvio, que ele abriu o armário, não tinha tapa-furo, não tinha capinha na dobradiça, não tinha as coisas, não tinha os acabamentos finos. Então eu decidi uma montagem específica lá. Falei, essa aqui eu vou pegar no pé do Chico até ele fazer esse negócio. Então eu fui lá todo dia, dia sim, dia não, e falava pra ele, falava assim, Chico, você não vai sair desse quarto enquanto você não colocar os acabamentos. Por favor, coloca os acabamentos. Ele falava, tá bom, Larissa, tá bom. Eu acho que na cabeça dele ele ficava pensando assim, essa menininha falando comigo, né? E daí eu fui fazendo isso. Falava assim, não vou tirar você daqui da obra, você não vai pra outra obra. Ele queria muito ir pra uma outra obra lá grande, que eles têm essas coisas assim, de querer montar em coisas específicas. Falava, você não vai enquanto você não terminar. Então eu saí da minha zona de conforto e fui fazendo isso com ele. Né? Eu pensava assim, nossa, na hora que eu viro as costas, esse cara deve me xingar mentalmente. Mas aí tudo bem. E eu tive a oportunidade de entregar essa obra para cliente. E foi só elogio. Ela só falou, e ela especificava esses pontos. Ela falava, olha, vocês colocaram todos os acabamentos. Olha que bonitinho que vocês entregam, porque a outra loja não faz isso. Olha que lindo. Nossa, eu tô apaixonada. Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Mas isso só mudou quando eu apontei para ele o que ele tinha que fazer. Quando eu tive coragem de ter esse contato com ele e falar pra ele, preciso que você melhore nisso. E é assim com Deus. A partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente tem acesso ao Pai. E o Pai começa a se relacionar com a gente. Ele vai fala assim, isso aqui não tá legal. Você precisa melhorar nisso. Porque um pai saudável, ele é interessadíssimo que o filho cresça, que o filho amadureça, que o filho melhore. Eu sou assim com os meus filhos, eu quero que meus filhos cresçam. Eu quero que eles sejam independentes, eu quero que eles aprendam, sejam educados, tratem as pessoas bem. Então eu vou apontando, isso aqui não tá legal, Levi, isso aqui... Levi, você já deu bom dia? Você já deu boa tarde? Então a gente vai... O nosso relacionamento com Deus é dessa forma. A gente vai fazendo isso, a gente vai se relacionando com Ele, e Ele vai falando, olha, melhora nisso aqui. Só que a gente só tem isso se a gente entende as características de paternidade que Ele tem sobre a nossa vida. Porque além de tudo, se Ele for apontar, falar, Joe, você precisa melhorar nisso, e eu não entender o meu relacionamento, o relacionamento que Ele tem comigo, eu ainda vou achar ruim. Eu ainda vou achar ruim que Deus está apontando que eu preciso melhorar, porque Ele é o maior interessado que a gente melhore. E ainda a gente acha ruim. Pessoas imaturas fazem isso. Queria que vocês fechassem os olhos, a gente vai ouvir louvor. Vai sondando o seu coração. Se você tem entendido as características de paternidade de Deus sobre a vida de vocês, se vocês têm entendido o lugar de vocês de filhos, se vocês têm entendido que Ele adotou vocês, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por você,
Se você aqui não teve pai, não teve um pai presente, não teve um pai que foi amoroso, que cuidou de você, se você às vezes nem conhece o seu pai, você não entende o que é paternidade direito, a sua visão de paternidade está deturpada. Ora agora para o Senhor, fala, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a sua paternidade, eu quero assumir meu lugar de filho, eu quero desfrutar das características que o Senhor tem de pai.